Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa Eclésia, com grande alegria para todo o Brasil. Nesse horário é hora de falarmos sobre catequese. O programa Eclésia é um programa de catequese. Eu sou o diácono Eric Módulo. Com grande alegria, entramos mais uma vez na sua casa, então, para conversarmos sobre assuntos belíssimos, né, da doutrina católica. No programa de hoje, eu tenho a impressão que você já se deparou em algum momento da vida com o assunto que a gente vai conversar no programa de hoje. Tenho a impressão que em algum momento você falou assim, puxa vida, será que eu estou sofrendo desse mal? Será que esse problema também me alcança? Já vou dizer qual o tema do programa de hoje. Antes, quero dar boa noite ao Padre Wander Maia, que está aqui do meu lado. Boa noite, Padre Wander. Boa noite, Eric. Mais uma vez, um prazer estar aqui na TV Século XXI. E boa noite a você que nos acompanha nesta jornada formativa e que façamos, com a proteção de Nossa Senhora, um programa que nos aproxime mais de Deus. Bom, o tema que nós vamos trabalhar no programa de hoje, que eu tenho a impressão, como eu estava dizendo, que talvez você já se deparou alguma vez na sua vida com essa sensação, nós vamos falar sobre a preguiça. O programa de hoje, o tema é a preguiça. A preguiça é pecado? Quando que é pecado? De que maneira a gente pode perceber que há uma ação pecaminosa, né, na preguiça? Você já parou para pensar isso na sua vida? Puxa vida, eu estou com uma preguiça hoje, né? Então, o programa Eclésia de hoje é dedicado a esse assunto. Vamos tentar entender. O Padre Wander vai nos ajudar a entender em que ocasião que a preguiça é pecado e por aí a gente vai desenrolar a conversa. Eu acho que, Padre Wander, logo de cara, acho que vale a pena a gente entender, né, se ela realmente é pecado, essa preguiça, e o que exatamente é a preguiça. O senhor conseguiria nos ajudar a defini-la? Claro. Eric, eu vou lançar mão de um grande autor espiritual do século passado e que é uma autoridade dos últimos tempos, talvez o maior, que é o Padre Lagrange. O famoso Padre Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange. O senhor está com o livro dele nas mãos aí? Estou com o tratado dele nas mãos. Que livro que o senhor está na mão? Como é que se chama? Chama-se As Três Idades da Vida Interior. Tá aí, ó, As Três Idades da Vida Interior, do Padre Garrigou Lagrange, né, que é um grande tomista do século XX, da Ordem dos Pregadores, né, o Garrigou Lagrange, que é a mesma ordem de São Tomás de Aquino. A mesma ordem de Santo, né, Tomás de Aquino. Fundada por São Domingos de Gusmão. Enfim, tem muita gente boa, né, nessa ordem que escreveram coisas maravilhosas. O senhor vai usar o exemplo dele, então, para nos ajudar a entender o que é a preguiça. Porque é tomista. A definição é que é direta, objetiva, não dá volta. Vamos lá. Tá. A preguiça, em geral, é a repugnância consentida e culpável pelo trabalho, ao esforço e, como consequência, a tendência à ociosidade ou, pelo menos, à negligência, à pusilanimidade, que se opõe à generosidade ou magnanimidade. Podemos repetir? Porque é bonito e É muito profundo. Mais uma vez, a preguiça, em geral, é a repugnância consentida e culpável pelo trabalho, ao esforço e, como consequência, a tendência à ociosidade ou, pelo menos, a negligência, a pusilanimidade que se opõe à generosidade ou magnanimidade. Bom, é sensacional a definição, mas traz aí uma palavra no meio, culpável. Culpável. Né? Como é que a gente identifica, então, quando essa preguiça é culpável? Ou, em outras palavras, quando a gente identifica que tal preguiça é ou não pecado, Padre Wander? Então, Eric, aqui que é fundamental. Quando é que nós podemos falar que a preguiça é pecado? E não é só um pecado venial. É que a preguiça pode chegar a ser um pecado grave. Pode ser um pecado grave. E quando é que ela é um pecado grave? Quando ela leva à negligência, quando ela leva a negligenciarmos mesmo, a abdicarmos daquilo que são os nossos deveres. Bom, uma coisa é aquela preguiça anímica, física, uma meia moleza física de um dia que você levanta, que não está muito bem, o seu organismo está com uma resposta menor, e aí você está com preguiça de fazer alguma coisa prática, precisa fazer um determinado trabalho, precisa levar uma coisa ali para consertar, ou no correio, e eu estou com preguiça. Mas é uma coisa meio que... é uma coisa que é anímica. Agora, quando é que ela se torna um pecado? Quando ela chega ao ponto de deixar de lado os deveres, os graves deveres inerentes às nossas responsabilidades, ao nosso estado de vida,
E essencialmente, Eric, aliás, primazmente, não essencialmente, os nossos deveres religiosos. Então, por exemplo, a preguiça pode chegar a um pecado mortal quando ela nos impede de ir à Santa Missa num domingo. Eu não vou à missa hoje porque eu estou com preguiça, mas o que isso significa? Que sua alma encolheu. É que há aqui, primeiramente, o esvaziamento de uma força espiritual em nós. Quando é que a preguiça começa a tomar conta, Eric? Quando nós vamos rejeitando toda forma de esforço, toda forma de sacrifício, toda forma de compromisso, de entrega generosa ao Senhor. Disso deriva que nós vamos encolhendo. Eu vou usar uma comparação muito simples. Eric, quando eu não exercito o corpo, a musculatura vai diminuindo. A tal ponto que pode chegar a um quadro drástico de atrofia, não? Certo. Não precisa entender de medicina nem de fisioterapia para saber disso. Quando não caminho, eu vou entrevando. Da mesma forma, quando eu não exercito o sacrifício, quando eu não exercito a renúncia, quando eu não exercito a entrega, eu vou me encolhendo. O Lagrange continua, quando ela leva a omitir sem razão atos religiosos de menor importância, o pecado é apenas venial. Mas se não se luta contra esta negligência, ela não tarda a se agravar e nos deixar em verdadeiro estado de tibieza ou de relaxamento espiritual. Ou seja, uma omissãozinha aqui, hoje, aqui em relação aos deveres religiosos mesmo. Hoje eu não rezei o meu terço, ou eu não fiz o meu exame de consciência, Eric, ou eu não fiz a minha leitura do Evangelho. Vou começando a consentir em preguiças pontuais, o que vai me colocar paulatinamente no estado de preguiça enquanto vício. E aí, vejam, uma coisa é aquela coisa anímica. Quando eu vou negligenciando, quando eu vou permitindo que esse encolhimento vá recebendo da minha parte uma conivência, Eric, deixa o estado até mesmo de venialidade e passa a ser grave. Então, vamos entrar nessa questão, então, Padre Wander, da gente correr, porque já que a gente está aqui no programa de catequese, não custa nada a gente voltar a um assunto de catequese tão simples como esse. Vamos lá. Mas, qual é a diferença na prática entre um pecado venial e um pecado grave? Ótimo. Eric, qual a diferença essencial? É que o pecado venial, ele vai fragilizando, ele vai esfriando a caridade de Deus em nós. Certo. O amor de Deus em nós. O pecado grave mata o amor. O pecado grave significa o decreto pessoal, a aceitação pessoal de uma clara oposição a Deus, em não querer cumprir aquilo que Ele me pede. O pecado, quais são os 7 pecados capitais? Vamos recapitular um pouquinho? Claro. Existem 7 pecados capitais. A soberba, também chamada de orgulho. Certo. A avareza, o apego às coisas materiais, Eric. Bem rapidamente, viu? Claro. A luxúria, determinada também como o pecado da carne. Não confunda luxúria com luxo. Um dia uma pessoa me procurou e falou, Padre, eu acho que eu estou caindo na luxúria. Eu falei, bom, calma. Primeiro que essas coisas só se falam no confessionário. Segundo, não, é que eu tenho comprado muito sapato e muita coisa. Eu falei, não. Isso aí está no âmbito da avareza. Da avareza, sim, não, Eric? Eu apego às coisas materiais. Esse apego desordenado às coisas materiais. Às materiais. Da luxúria, não. A luxúria, a inveja que consiste duplamente em não querer o bem alheio ou querer o seu mal e querer aquilo que pertence ao outro, o bem que pertence ao outro. É que a inveja toma um rumo tal, e isso cabe no outro momento, que pode até se querer o mal que o outro sofre. A gula, a ira e o 7º, a preguiça, que é o do que estamos tratando. Por que são chamados de pecados capitais? Porque, de alguma forma, Eric, eles articulam, eles articulam, eles financiam e eles pensam a dilatação de todo o esfriamento na nossa vida espiritual. Geralmente o problema não vem sozinho quando se trata de um pecado capital. Nunca. Isso, todos os grandes autores espirituais, olha, os padres da igreja trabalharam muito bem isso,
E você me permita, Pois não? o padre Paulo Ricardo trabalhou muito bem isso, Eric, num curso chamado A Terapia das Doenças Espirituais. Bom, não custa nada lembrar, Padre Paulo Ricardo, da Diocese de Cuiabá, Arquidiocese de Cuiabá. De Cuiabá. Tem um apostolado na internet conhecidíssimo, basta colocar o nome dele, Padre Paulo Ricardo, no Google. Se você nunca viu, vai achar certamente que tem um apostolado bonito na internet. Terapia das Doenças Espirituais. Certo. Excelente, excelente. Eu já vi algumas vezes. E o problema é que os pecados capitais, eles vão se constituindo em vícios, em paralisadores da vida sobrenatural. Eles começam pequenos e, se não tolhidos, se não enfrentados, vão crescendo. E crescendo, eles vão paralisando a vida sobrenatural até que eles a enforcam. Os padres da igreja, como eu estava citando o padre Paulo Ricardo, como ele cita muito Cassiano, eles nunca vêm sozinhos, Eric. Por exemplo, há uma tríade que essa vai dar muito trabalho e está inseparavelmente unida e cooperam e vão fazer um estrago grande na vida espiritual de qualquer alma que nós enfrente. A preguiça, a luxúria e a gula. Luxúria, gula e preguiça. Caminham juntos. Muito. Cama, geladeira. E aí vem bomba. Vem muito. Muito, muito, muito. Agora, é preciso que se use em frente. E com os remédios e com a energia. Agora, a preguiça, ela parece... Todo mundo... eu tenho preguicinha. Corta essa história. Você não tem preguicinha. Você pode ter alguma coisa anímica em algum dia, que está meio que fisicamente estafado, etc. Não confundir as coisas, a gente já vai desdobrar. Tá. Mas a preguiça tende... Desculpe a expressão que eu vou usar. Pois não? Eric, a desgraçar a vida sobrenatural. Não enfrentada, ela vai fazer um arraso. Então, quer dizer que a gente pode perceber que existem níveis, então, desse problema. Pode ter, sim, um pecado venial atrelado à preguiça, mas geralmente não para por aí. Nunca. Nenhum pecado capital, Eric, nenhum vício, se não enfrentado, para por aí. Certo. Eles vão propiciar a queda letal, a queda mortal. Eles vão estraçalhando aos poucos até que eles permitam o óbito, a morte da vida sobrenatural, que vai ser restaurada pelo perdão de Deus, pela sua misericórdia, pela graça. Mas assim, instaurado um vício, para você tirá-lo, vai custar muito, mas muito mais do que antes dele ter começado a dominar. O vício, quando ele se enraiza, quando ele cria raízes, quando ele domina, Eric, bom, qualquer um deles. A ira, uma pessoa que se habitua a ser irada, para ela, a via, o caminho da mansidão, você sabe o quanto vai ser árduo, ou não? Que vai exigir uma confiança e um abandono enorme nas mãos de Deus, mas a colocação dos meios necessários, a penitência, a mortificação, principalmente aceitar aquilo que Deus permite que passemos e assim por diante. No caso específico da preguiça, no caso específico do que estamos tratando hoje, que é a preguiça, ela não vai parar, Eric. Ela começa com uma coisinha, vai te levar a abandonar suas responsabilidades, inclusive práticas em relação à família e companhia, ou negligenciá-las, ou levá-las muito mal e não santificá-las. E no que diz ao trato com Deus, a raiz de tudo, que é a vida sobrenatural, com o passar dos dias, mais tempo, menos tempo, vai amortizá-las, vai atenuá-las, vai mitigá-las de uma tal forma que vai te levar ao abandono incondicional. Bom, então, ainda insistindo nesse parênteses do pecado venial e grave, já a gente retoma a questão da preguiça. Claro. Um pecado venial, Padre Wander, somente a confissão que nos faz ficar livres desse pecado? E no caso do pecado grave, a mesma pergunta. Somente a confissão que faz livre desse pecado? Eric, aqui é importante dizer que sobre os pecados veniais, ou os não graves, e são pecados, são oposição a Deus, a sua lei, a sua vontade, o ato penitencial, por causa da renovação do sacrifício de Nosso Senhor sobre o altar de forma incruenta na Santa Missa, e é só por isso, o ato penitencial da Santa Missa os apaga. Certo. Até em alguns casos, a utilização de alguns sacramentais, como a água benta. Mas aconselha-se, seja pelo influxo
e a graça própria do sacramento da penitência, que é a fortaleza, que é a luz e a fortaleza para enfrentar o vício no qual se está caindo, Eric, se aconselha mesmo os veniais a se confessar. Eu aconselho todos, a igreja aconselha. Certo. Né? Agora, o pecado mortal, o pecado grave, esse não. Esse é só sob a confissão sacramental. Certo. Esse aqui não é um conselho. Esse aqui é fato. Sem a confissão sacramental, individual, com o sacerdote, confissão válida, absolvição, o cumprimento de todas as condições, não existe o perdão. O senhor poderia dar um exemplo de um pecado venial, fora do exemplo da preguiça, algum outro? O que é um pecado venial? O senhor lembraria algum exemplo? Pecado venial, a ira. Os pecados capitais são os pecados veniais, Eric. Tá. A ira. Eu vou dar um exemplo bem prático na direção que você falava. Eu Tá. acho que vai ser muito bacana para quem nos vê agora. Eu como meia pizza. Tá. Eu pequei venialmente pela gula, porque eu fiz o uso destemperado daquela determinada matéria. Quer dizer, 2 ou 3 pedaços seria o suficiente para aquela refeição, mas a pessoa comeu 5 ou 6. Eu comi para saciar o desejo de felicidade que tenho em mim e que só Deus pode saciá-lo, e fiz daquela pizza o objeto de saciamento do meu desejo de felicidade, Eric. Então, Eu coloquei a pizza no lugar de Deus. Entendi. Né? Tá claro. Tá claro isso, não? Tá aí um bom exemplo de pecado venial, como o senhor bem explicou. Super. É muito aconselhável que qualquer ocasião de pecado venial, que se busque sim a confissão, porém, o ato penitencial da Santa Missa tem o poder de perdoar um pecado venial. De perdoar os pecados veniais. Quando é pecado grave, não há discussão, como o senhor bem já explicou, obviamente somente a confissão. Só a confissão sacramental. Então, voltando para a questão da preguiça, um pecado venial atrelado à preguiça, ele está proporcionalmente ligado àquilo que eu deixei de fazer. Se tem matéria grave, por exemplo, deixei de ir à missa, não se trata de um pecado venial. Poderia ir resolver alguma coisa da minha casa, mas posso fazer no dia seguinte e naquele momento tive preguiça. Para o nosso telespectador entender em que campo a gente está comentando sobre essa questão. Eric, estupenda a sua colocação. Primeiro, ele será grave se a matéria a qual ele atacar for grave. Entendi. Ponto. Então, se ele ofende o mandamento objetivo do guardar domingos e dias santos de guarda, que é o terceiro mandamento da lei de Deus, e o assistir missa inteira, que é o primeiro mandamento da lei da igreja, ponto, ele já passa a ser grave. Então, a sua gravidade ou venialidade diz respeito à gravidade ou não da matéria que ele afronta, que ele ataca. Então, se são os meus deveres com Deus, já de cara já são graves. Tá. Também, no que tange os mandamentos. Eu faltei a missa aos domingos, ok. Padre, mas então eu não rezei o terço, ele é tão grave? Não, não é grave, mas ele é venial. Quer dizer, Deus, naquele momento eu tinha intenção, eu tinha o claro propósito de honrar a Virgem Santíssima e a Deus através, e por preguiça, eu negligenciei. O que acontece, Eric, é que a preguiça sempre, olha a definição do Lagrange, vai conduzindo à negligência e ao encolhimento do coração. Nós fomos feitos. O que no fundo a preguiça, o que no fundo a preguiça resulta, Eric? É isso aqui que é essencial e aí já toca na questão do pecado. A preguiça nos leva a abrir mão da grandiosidade da vocação que temos à santidade. Ela nos leva à rejeição da grandiosa vocação que todos temos, que é a vocação à santidade. O pérfido, o péssimo da preguiça é que vai nos levando paulatinamente a negligenciar isso, a postergar isso, a não querer isso. Tanto que a indolência que ela produz, Eric, para nós, numa terra como é o nosso país, como é a nossa nação queridíssima que é o Brasil, mas por uma série de situações, nós temos tendência à preguiça. Certo. Isso como nação, hein? Onde é que você vê isso? Claramente, na tendência que temos, por exemplo, à sensualidade, ao apego às coisas sensíveis,
ao sentir. Então, o meu compromisso agora era com rezar o terço. Mas eu fui ali dar uma olhadinha naquele pedacinho do jogo de futebol ali, ou naquela série que eu gosto, e aquilo me fez sentir bem, me deu prazer. Logo, o que eu fiz, eu substituí. Eu troquei um compromisso meu com o Senhor, um propósito que tinha feito, com algo que me fez sentir. É o velho domínio, é a velha ditadura do sensível, Eric. Bom, isso vai atenuando, isso vai enfraquecendo o zelo, vai enfraquecendo o amor, até que chegue um momento que eu vou abrir mão de tudo. É o evitar o sacrifício, a velha busca do dolce far niente. O doce fazer nada. Agora, e a outra matéria que você me dizia, Eric? A gravidade está ligada a isso. De repente, por exemplo, uma coisa é eu não ter colocado um cesto de lixo lá fora, um saco de lixo lá fora. Apesar de ser uma obrigação lícita de qualquer pessoa. Ok, caiu. Aí se pode até contextualizar como um pecado venial, de falta de zelo, de cuidado, de espírito de serviço. Tudo bem. Certo. Vamos colocar nesta base. Ora, isso vai desencadear em outras coisas. Outra coisa é quando... Pense numa coisa... Eu vou agravar aqui um exemplo. Você tem um ente querido. A esposa está enferma. Tá. Está de cama, Eric. E é preciso pegar a medicação e ministrar a ela, porque ela não tem condições de fazer por si só. E você diz, eu tô com preguiça. Pega lá você. Isso é deprimente, não? Aqui nós já podemos dizer sem dúvida alguma que o nível de negligência que aqui se chegou é coisa de matéria grave. Quer dizer, a matéria grave do que diz respeito à preguiça não necessariamente está vinculada a atos religiosos. Não só. Primazmente... Quando está claro. Se eu negligencio... O que diz o mandamento, Eric? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Certo. No que eu negligencio, que é tangente a Deus, e principalmente aquilo que é mandamentário, não é mandamento da lei de Deus, no sentido de lei revelada explícita, que eu faça uma série de jaculatórias todos os dias, não? Mas se o amor dele me pediu, Eric, que fizesse uma série de jaculatórias todos os dias, e eu entendi que o amor dele me pediu, e eu fiz o compromisso com ele de que faria essa série de jaculatórias todos os dias, ou que faria a minha Lectio Divina, a leitura orante, o Santo Rosário, porque são vias de crescimento no amor dele, de intimidade com ele. E aí, por negligência, por preguiça espiritual, e aqui é a assídia, eu protelei, eu não fiz, o fio da navalha é muito grande. Quer dizer, o limite, a fronteira é muito tênue. A chance de que eu esteja muito próximo ou que incorra em pecado grave é muito grande. Porque, no fundo, é uma negativa ao que, Eric? Uma negativa ao amor. Entendi. Eu estava chamado a amar e, por conveniência, por economia pessoal, por me poupar, o que eu disse não. A preguiça é sempre um poupar-se, Eric. Guarde essa expressão. A preguiça é sempre um poupar-se, um não se dar. Não é comigo. Não é comigo. Não é comigo. Padre Wander, ainda nessa linha, daqui a pouco a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas vou fazer essa pergunta antes ainda, que eu acho que vale a pena o senhor responder antes, para a gente não perder o fio da meada aqui. Alguém pode estar pensando que está nos assistindo agora, puxa vida, mas eu trabalho de segunda a sexta, fora disso eu tenho os compromissos da minha casa. Eu tenho que levar a criança na escola, eu tenho que fazer tanta coisa, tenho que passear com o cachorro, que são coisas normais ali do lar no dia a dia. Eu tenho o direito de ter um merecido descanso, né? Como é que a gente vai separar esse merecido descanso do ato pecaminoso da preguiça? Então, Eric, o merecido descanso, ele tem proporcionalidade, ele tem temperança, ele não fica à deriva. O merecido descanso é o quê? É aquele necessário e suficiente para restaurar as forças físicas momentâneas que estão exauridas. Você está esgotado. É consenso universal, a experiência humana o diz, é dado científico
que um número certo de horas de sono vai te restaurar. Se, vamos lá, na média, se 8 horas de sono são suficientes para restaurar o teu físico, para recompor tuas energias, em algum momento vai ter que oferecer isso a Deus. Isso está dentro de todos que querem entregar a sua vida por amor a Deus, a Ele e ao próximo. Em todos os estados, Eric. O esposo, né? O pai de família, a esposa, a mamãe, os que são celibatários, o sacerdote, todos estarão chamados a render a própria vida a Deus. O problema é quando eu não quero render a minha vida a Deus. Mas voltando, se eu tenho a experiência universal, se eu tenho o conhecimento científico de que aquele determinado número de horas de descanso, aquela determinada atividade me restaura, por que eu extrapolo isso? Por que eu destempero? Quer dizer, quando eu parto para dormir 10, 12 horas, tem alguma enfermidade de ordem espiritual aí. Talvez não física. Se tem física, já está isento. Acabou. Quer dizer, ponto. Agora, porque o problema físico não há um consentimento com o pecado. Isso. Né? Agora, a preguiça é enfermidade espiritual. A preguiça é enfermidade espiritual. Uma outra coisa que eu queria dizer aqui, que vem me fugindo, enfim, o que é isso? No fundo, é o chamado que temos a render a própria vida, a não nos economizarmos, a darmos medo mesmo. Quando eu começo a calcular demais, Eric, quando eu começo a fazer muito cálculo, é porque o que está minguado nessa história toda? É o amor, concorda? Uhum. Quando eu começo entre o que eu vou receber, o que eu vou dar, os benefícios e aqui. E tem uma outra coisa que é bom que fique muito claro para todos nós. Uma outra coisa que é bom que fique muito claro para todos nós, que é descansar não é ociosidade. É variação daquilo que eu estou fazendo. Não é ociosidade. Depois tem 1000 matizes aí, porque tão pouco, Eric, não ser preguiçoso não é fazer muitas coisas. Bom, eu gostei do que o senhor colocou aqui, né? Que descanso não é ociosidade, né? Talvez a gente poderia encerrar esse momento. Será que teria um problema muito grave relacionado a uma coisa dos nossos tempos, né? Quando a gente assiste, por exemplo, programas de confinamentos, né? Reality shows aí que são fáceis de encontrar, onde um monte de gente fazendo nada e outras pessoas na frente da televisão sem fazer coisa alguma, e aí está uma combinação complicada. Não deixa de ser desse problema relacionado ao preguiça que a gente está dizendo aqui. Esse tipo de exemplo que você dá, Eric, são sinalizadores de uma civilização, de uma sociedade doentia, onde a baixeza dos vícios é exaltada como modelo de vida. Então, o que se cumpre aqui a profecia de Isaías, o que era bom, o que era nobre e elevado passou a ser chamado de mal, e o que era vulgar, o que era baixo, o que era péssimo, passou a ser tratado como bom. Então, esse tipo de reality show só traduz a decomposição no seu estilo de vida, na sua forma de viver de uma civilização que está adoecida pela luxúria, pela preguiça e pelo hedonismo, Eric, a busca do prazer desmedido à custa de qualquer loucura e qualquer aventura que seja e qualquer estilo de vida boçal, abjeto. Só para que nós compreendamos. Nós vamos continuar agora, inclusive, quero lembrar o que a Sagrada Escritura trata sobre esse assunto. Mas o senhor poderia repetir para a gente aquela definição do Garrigou Lagrange, por gentileza, Padre Wander? Eric, primeiro o Lagrange define a preguiça da forma mais tomista possível. Tá. A preguiça, em geral, a preguícia é a repugnância consentida e culpável pelo trabalho ao esforço e, como consequência, a tendência à ociosidade ou, pelo menos, à negligência, à pusilanimidade que se opõe à generosidade e à magnanimidade. Bom, e nós conversamos no bloco anterior também sobre a questão de quando a preguiça é um pecado leve ou pode ser um pecado mais grave, né? O assunto foi bem interessante. Aliás, se você perdeu o primeiro bloco, em breve estará disponível lá no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/Eclésia, que é o nome do nosso programa. Todos os programas ficam disponíveis lá. Se você, de repente, ligou a televisão agora e perdeu, daqui a pouquinho você pode pesquisar na internet, você vai encontrar também o primeiro bloco. Mas ela pode ser um pecado leve, pode ser um pecado grave, mas geralmente
não fica só no leve, né? A gente vai, não vou repetir aqui o bloco anterior, mas a coisa vai longe. Garrigou Lagrange comenta alguma coisa sobre a questão dessa gravidade ou não do pecado? Como todo pecado tem a sua raiz sobrenatural, Tá. e incide na vida espiritual, Eric, que é sobre isso. Ele diz, quando a preguiça é espiritual, que é a preguiça por excelência, que vai afetar a nossa eternidade. Ponto, que vai definir, quer dizer, se ela enraizar e criar a indiferença em relação aos nossos deveres para com Deus e depois para com o próximo, vai causar o estrago. Mas o Lagrange diz, quando a preguiça espiritual chega ao ponto de deixar de lado os deveres religiosos necessários à nossa salvação e santificação, ocorre uma falta grave. Por exemplo, quando deixam de ir à missa no domingo. Falamos sobre isso. Certo. Quando ela leva a omitir sem razão atos religiosos de menor importância, como a leitura do Evangelho, que é importante, mas é de menor importância, o pecado é apenas venial. Mas, olha a ressalva que ele coloca, se não se luta contra esta negligência, ela não tarda a se agravar e nos deixar em verdadeiro estado de tibieza, de mornidez, de preguiça, de indiferença ou de relaxamento espiritual. Quer dizer, o Lagrange rasga o verbo, não? Quer dizer, no fundo, Eric, no fundo, o que ele está dizendo que a coisa vai se agravando onde não existe luta, onde não existe querer mudar, com a graça de Deus, onde não existe sinceridade em colocar os meios, a confissão frequente, as mortificações, né, ou a penitência, a vida espiritual, a vida de oração, aí ela tende a ir se dilatando. E é sempre um pecado de omissão em relação àquilo que Deus nos chamou. E talvez isso aí vai desembocar até em algumas passagens bíblicas, como a própria questão da parábola dos talentos. Vamos já entrar nesse assunto então da questão bíblica. Aliás, nesse bloco ainda, vamos voltar nessa questão dos remédios, para ficar mais claro ainda como é que a gente faz para lutar contra isso. Para lutar contra a preguiça. O senhor já citou aí a parábola dos talentos. O senhor poderia resumir para a gente, né? Está no capítulo 25 de São Mateus, a parábola dos talentos, né? A gente não vai ler a parábola inteira, mas qual é o contexto dessa parábola e por que a gente escolheu essa parábola para tratar desse assunto relacionado à preguiça, Padre Wander? Eric, algo maior, mais grandioso do que a filiação divina e a chamada que temos à santidade e ao céu. Agora, olha o tamanho do amor de Deus por nós, a ponto de dar o seu próprio Filho. E para que nele, como dizia São Tomás, para que nele nós vivamos. É dado isso de São Paulo, não? Quando ele fala que nele somos, nos movemos e existimos, e São Tomás desfia isso com toda a força. O problema é que Deus te criou com amor único. Colocou vários talentos na sua alma, Eric. Dons. Aqui não estou falando dos dons do Espírito Santo propriamente, mas várias qualidades. Tá. E depois, vou mais longe agora, Eric. Já imaginou o que é o valor infinito de cada... Infinito porque é Deus. De cada comunhão sacramental. De cada vez que você se confessa. De cada adoração ao Santíssimo que faz. E como é que não progride? Como é que não caminha? Como é que não avança na conversão pessoal? O que acontece é que a parábola dos talentos está lançando um alerta sobre a correspondência, sobre a resposta que damos a Deus. Se a resposta de sinceridade, de luta frequente, constante, buscando mesmo, Eric, eles vão frutificar. Vão frutificar em conversão pessoal, vão frutificar em laboriosidade, em mansidão, em pureza. Bom, façam essa experiência, peguem no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas as bem-aventuranças. Estupendo. O caminho da cura às doenças espirituais está lá. Está lá. Cada uma das bem-aventuranças é o antídoto contra um vício, Eric. Interessante. Contra o orgulho, contra a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. Está muito claro. São Tomás definiu muito bem isso. Ele fez um paralelo excepcional. São Tomás, hein? Se alguém algum dia quiser arriscar, quem sabe até lá na frente também fazermos um programa sobre isso, Eric. O paralelo entre as bem-aventuranças
entre os frutos, os dons e os frutos do Espírito Santo. Os dons, entendimento, ciência, sabedoria, conselho, piedade, fortaleza e temor de Deus. Repetindo, entendimento, ciência, sabedoria, conselho, piedade, fortaleza e temor de Deus. Não sei nem se está na ordem clássica, mas estão aqui. Os frutos, dentre os quais os 3 primeiros, a caridade, a paz e a alegria. E depois aí vem a longanimidade, a continência, a mansidão e assim por diante. E as bem-aventuranças. Eric, o paralelo que faz São Tomás entre os 3 é, como diria um grande sacerdote, é uma delícia. Te convence do caminho. Agora, quando você enterra o amor que Deus vai colocando em você, se amando mais a si mesmo do que a Deus e ao próximo. Se alguém, de repente, não está lembrado agora, você pode lembrar o contexto da parábola para a gente... A parábola é que o Senhor deu a um talento, a outro deu 2 e a outro deu 5. Certo. O que recebeu 2 foi lá e angariou mais 2. O que recebeu 5 foi lá e angariou mais 5. Multiplicou. E o que recebeu 1 foi lá, enterrou o talento e disse, olha, é melhor devolvê-lo como está e eu não vou correr risco. Essa expressão é, Eric, eu não vou correr riscos. Deixa ele quietinho aqui. Nós falamos do bloco anterior, né? Não é comigo. Não é comigo, não vou me meter nisso, não é minha história, tá? Foi dado, mas eu não vou. Pega aqui de volta, ó. Senhor, pega aqui de volta, eu não estou afim. E aí é interessante, Eric, porque a condenação do Senhor, que deu os talentos, é associar ao adjetivo de mau, o adjetivo de preguiçoso. Aqui não é servo mau e avaro, aqui não é nem servo mau e orgulhoso, aqui não é servo mau e luxurioso, aqui é servo mau e preguiçoso. Só para ficar bem claro, está São Mateus 25, versículo 26. São Mateus capítulo 25, versículo 26, onde está claro essa expressão, servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Servo mau porque é indiferente. Servo mau porque olhou somente para si. Servo mau porque tinha uma infinidade de possibilidades diante de si abertas e enterrou-as, Eric. É o indiferente, é aquele que sofre de umbiliquismo, aquele que sofre de umbiliquismo. E nisso tudo ainda tem um detalhe. Nosso Senhor completa, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem tem será dado mais ainda. E ao que não tem, Eric, vai ser-lhe tirado até o pouco que tem. Normalmente, há um ditado popular que tem tudo a ver. É o Bossi que falava que Deus escreve certo por linhas tortas, né, Eric? Esse adágio vem dele. Agora, por que eu estou dizendo isso? É um paralelo muito simples, Eric. Olha aqui. Quando você quer que alguém faça algo que você precise que faça, a tendência é quem já é muito sacrificado, quem já é muito... Ou seja, quem é ocupado. O desocupado não vai ter tempo nunca. Agora, tampouco estou justificando, hein? A ser tarefeiro, ser agitado nas suas ocupações, ser ativista, Eric. Não significa não ser preguiçoso. É outro lado da moeda isso, Por quê? Porque, vamos lá. Porque eu faço o que eu não devo fazer. Ah, interessante. Eu não quero fazer o que eu devo e eu vou substituindo para me tapear. Bom, isso é fundamental o que o senhor disse, porque dá a impressão que a pessoa pode se esconder através de um ativismo. Não só na vida espiritual, mas na vida espiritual isso é claro, sim, né? sim. Mas os exemplos seriam para qualquer área, tudo, né? Tudo. Todo ativista, Eric, ele é um preguiçoso. Todo ativista, ele é um preguiçoso. Na medida em que ele demonstra que ele está fugindo daquilo que são as suas responsabilidades. E ele vai criando outras. É o perpétuo nunca estar onde se deve estar e fazer o que se deve fazer. Só que ele cobre isso com uma maquiagem, ele cobre isso com uma máscara do quê? De agitação.
de azáfama, de tareferismo. Oh, Padre Wander, eu não sei se é o exemplo adequado, mas me veio à mente aqui agora, o senhor me corrija se não for adequado. Mas, por exemplo, isso pode acontecer até mesmo com disfarçado de uma retíssima intenção. Alguém, por exemplo, pode estar nos assistindo e dizer assim, olha, eu sou pai de família, tenho minha casa, lá, meus filhos, a minha esposa, mas eu tenho que fazer meu trabalho na igreja. Então, de segunda-feira eu estou no grupo X, de terça-feira eu estou no grupo Y, de quarta-feira eu vou ajudar na igreja, quinta-feira eu não posso faltar, sexta-feira... Quer dizer, passa a semana toda na igreja, o que aparentemente é um motivo nobre, bonito. Olha que bonito, está ajudando, é um grande servo. Mas negligenciando as suas atividades de pai de família dentro de casa, né? A criança com saudade do pai e crescendo com aquela ideia. A igreja tira meu pai de casa, né? E assim por diante. Poderia ser um desses exemplos de alguém que está se escondendo e no fundo é preguiçoso? Eric, mas é enorme. Olha, eu tenho que ter cuidado porque eu sou pároco. Senão vão achar que eu estou desautorizando e desincentivando as pessoas a cooperarem na paróquia, etc. Mas isso tem que se dosar. E às vezes fazer pouco, mas fazer bem. Fazer pouco, quantitativamente falando, mas fazer bem, e depois ir assumindo conforme Deus permitir. Mas qual que é a primeira obrigação que se tem para quem assumiu o matrimônio? A santificação do próprio lar. Eric, aqui é um outro tema, mas que tem tudo a ver a igreja doméstica. O primeiro, a santificação do próprio lar. É claro que você vai estar na paróquia para quê? Para buscar os meios de santificação, onde vai buscar essencialmente a sua força espiritual, no santo sacrifício da missa, recebendo a Santíssima Eucaristia e se confessando. Está na cara. Mas eu vou contar uma historinha que ilustra bem isso. Não sei se é uma piada ou se é uma historinha, Eric, mas que mostra bem isso. Diz que um certo dia, o pessoal de um desses institutos de pesquisa estatísticas foi fazer pesquisas numa determinada região, meio que IBGE. E aí tocou a campainha de uma casa, só que o trabalho deles esticou e já era fim de tarde e início de noite. Aí uma criança de uns 10 anos abriu a janelinha e disse, pois não, gostaríamos de falar com os donos da casa. E a criança meio que inocente falou, não, papai e mamãe não estão aqui. E era uma segunda-feira, Eric. Mas não, eles estão na igreja, porque hoje tinha reunião da pastoral de eventos. E amanhã eles vão estar? Não, amanhã eles têm os vicentinos. E na quarta? Na quarta-feira eles têm o terço das famílias. E na quinta? Na quinta eles têm o grupo de oração. E aí já estavam coçando a cabeça e perguntaram, mas e na sexta? Na sexta eles têm a pastoral das crianças. Que coisa. Então, eu entendi o zelo do senhor, porque é uma linha que a gente não pode confundir. Ninguém aqui, o senhor e nem eu, mas obviamente o senhor tem muito mais autoridade que eu, para dizer, ninguém está dizendo aqui que não é digno e bonito, necessário do trabalho dos leigos, ou seja, de quem for nisso. Não tem nada a ver nenhuma, com isso. Não, nada a ver. Né? É que o laicato, Eric, veja, essencialmente, o trabalho do laicato é indispensável. É ser sal da terra e na terra, no mundo. Não é olha, os párocos não fiquem bravos comigo, hein? Senão depois vai ter aí uma multidão de párocos bravos comigo. Não é se enfiar dentro de uma paróquia e deixar o lar à míngua. Não é se enfiar dentro, trabalhar em 5 pastorais, Eric, e profissionalmente ser um desastre. E no trabalho dar um mau exemplo do tamanho do mundo. E achar que porque trabalha em 5 pastorais está agradando a Deus e fazendo a vontade dele. O que eu estou falando só é de não criar uma esquizofrenia de vida. Uma ruptura, de não ter unidade. De ser aquilo que se é como filho de Deus, como esposo, como pai, como profissional e assim por diante. Esta é a matéria. Como educador, o que eu estou dizendo é que é preciso ser coerente. Eu posso deixar bem claro, a minha vida é isso. Eu sou diácono permanente, né? Os nossos amigos aqui sempre nos correspondem conosco assim, não, eu sou diácono permanente, sou casado, né? Tenho uma esposa, tenho 3 filhos, né? Sou felicíssimo na minha família, graças a Deus. Tenho que dosar. Tem coisas importantíssimas que o diácono pode fazer na igreja. Mas tem coisas importantíssimas que o diácono pode fazer e deve no seu lar. Então, há que ter um equilíbrio nisso, né? Graças ao bom Deus, agradeço a Deus todo santo dia,
Isso acontece de maneira muito natural, primeiro porque tem uma esposa maravilhosa, né? E segundo também que o meu pároco acompanha de perto para que não puxe a corda demais para um lado e nem para o outro. É um desafio, mas não sou eu que sou diácono que tenho desafio. Tem tantas pessoas que estão nos assistindo que tenho certeza que imaginaram esse mesmo desafio na casa deles agora. Porque somos católicos, queremos servir a Deus, mas há um serviço dentro da nossa casa. Ele não deve ser negligenciado, por exemplo, quando a gente coloca a questão da preguiça, mesmo que escondida no ativismo. Gostei muito dessa discussão. Sem dúvida. Só para concluir, Pois Eric, você então colocava essa questão dos 3 filhos. Eric, se eu receber um convite, se eu não, claro, se um pai de família receber um convite para fazer uma palestra na paróquia sobre um determinado tema, ele for olhar na sua agenda e perceber que no dia seguinte um dos seus filhos vai ter prova, e ele combinou de estudar com seu filho a matéria de matemática que o filho está com dificuldades, esquece a palestra na paróquia. Porque vai ser uma manifestação pura de preguiça diante do dever. E os frutos espirituais que esse pai vai colher desse estudo com os filhos é igual ao superior que ele teria na pregação da paróquia. Posso ser sincero, Eric? É superior. É a missão dele, né? Não é igual, não. É superior, Eric. Está acima. O bem que ele vai produzir. Ah, mas eu ia falar para 200 lá. Esquece. Você vai pôr joio nas almas deles. Né? Enquanto, se você estudar com seu filho ali, Eric, naquela noite, você vai pôr um trigo no mundo que você não imagina. Que coisa boa. Bom, eu pensei em outro desdobramento que não vai dar tempo de ir agora. Esse está Chesterton, mas fica para uma outra oportunidade. Padre Wander, precisamos falar um pouquinho dos remédios. Nosso tempo vai acabar e a gente não deixou bem claro. Só a doença. Exatamente. Cadê os remédios? Como é que faz para fugir disso? Olha, esse é um risco que sim, para a gente apresentar a vida cristã de uma forma atraente é sempre o seu aspecto positivo. Se não, né, Eric, fica só no... E aí a pessoa fala, não tem jeito. Tem porque Deus quer que tenha. Bom, você não nasceu com vícios, não? Eles entraram. Está certo que o pecado original e lavado com o batismo, mas depois a tendência, a desobediência, a infidelidade a Deus. Mas vamos lá. Para o pecado da preguiça, Eric, qual que é o remédio? Eu acredito que atacar em 2 campos, essencialmente. Primeiro, claro que tem que fortalecer. É preciso sempre fugir do pecado, mas quanto à tentação que leva a ele, às vezes é necessário fugir dela e outras vezes resistir-lhe. Eu acredito que tem que pôr umas metas muito claras, mas que tangem aqui, crescer em 2 virtudes, Eric. Generosidade e laboriosidade. Na generosidade, na laboriosidade e ainda posso dizer em uma terceira, na constância. Precisa crescer, precisa desenvolver. Primeiro, dilatar o coração. O coração está pequenininho. Como é que vai dilatar o coração? Não há dúvida que os primeiros atos que vão aumentar a corrente sanguínea, a corrente da graça na tua alma, Eric, são os atos de verdadeira devoção, da vontade. Eu quero ser o que tu queres. E vivo a Santa Missa, e me confesso, e rezo com devoção. Isso o fluxo sobrenatural da graça de Deus na minha alma vai crescer. Vamos concordar que a musculatura da vontade vai se robustecer, não é? Eu estou muito perto de Deus. Quer dizer, a hora que o Senhor me chamar na primeira hora, no primeiro minuto de manhã, é muito mais provável que eu atenda o seu chamado, Eric. Ou seja, o despertador tocou, eu vou lá e me arranco, né? E não deixo para depois, porque estou me exercitando nessa fidelidade, nessa constância, nessa intimidade com Ele. Então, isso é a primeira coisa que fará parte. Contar sempre com a graça de Deus. Depois, ser sincero mesmo, localizar, Eric, onde está a raiz da doença. Onde está a raiz? Por que eu tenho consentido? Muitas vezes é que não se localiza a raiz. O que acontece? É muito comum, quer ver? É muito comum. Tome isso. A pessoa vai dormir muito tarde. No outro dia, concorda que ela vai estar arrebentada para levantar de manhã? Claro, de maneira coisa muito concreta, muito simples. Coisa de direção espiritual, Eric. Sim. Mas dorme, tá lá, chega da faculdade já, chega do trabalho e da faculdade, vai lá ver o Zap, vai ver um texto, vai ver um vídeo, vai ver outro, e aí dá 2 da manhã. Mas
Como é que vai levantar às 6 da manhã no outro dia para rezar? Para se preparar para viver um dia na presença de Deus e a serviço do próximo? Vai estar arrebentado. Então, primeiro localiza onde estão as sangrias, onde estão os ralos. Fecha os ralos. Fecha os ralos. O senhor falou de direção espiritual. Nessa hora de localizar, eu acho que é importante essa ajuda externa do sacerdote de confiança, do confessor, do diretor espiritual. Muito, porque às vezes a pessoa não está enxergando o que está acontecendo. Voltamos à questão do ser aí tarefeiro, do ativismo? Do ser ativista. Do ser ativista. Às vezes a pessoa está numa crise de preguiça violenta, porque faz tudo o que não deve fazer, que não faz o que deve, e ela não está notando. E às vezes o sacerdote, o diretor espiritual, vai dizer, olha, como é que está isso aqui? Pare mais. Não. Primeiro isso aqui. Presta atenção. Recobra. Ora, tudo, Eric, no fundo, é a generosidade. É se colocar... Vamos terminar pensando um pouco em Nossa Senhora, que não teve o pecado original, que não teve preguiça em momento nenhum, mas que não se contentou em conservar o seu status quo de graça, Eric. O tempo inteiro ela estava perscrutando, ela estava tentando entender como dar mais, como ser mais generosa, como dilatar a sua alma que já era plena de graça, ou seja, plena, totalmente tomada por Deus, mas como dilatar a capacidade de expansão para que esse ser tomada por Deus seja ainda cada vez maior. Então, é um pouco se colocar na posição da imitação de nossa mãe. Senhor, eis aqui teu servo, faz a tua palavra. O que preciso ordenar? O que preciso pôr no lugar? O que eu preciso vencer? E às vezes são coisas pequenininhas. Agora, nunca nos esqueçamos daquilo que São João da Cruz dizia, Eric, o Lagrange toca nesse ponto. Há uns fios e há umas correntes. Não importa se no começo o pecado é desse tamanhozinho, o vício está pequenininho, que seja um fiozinho. Ele me impede de voar tanto quanto impediria uma corrente enorme. Não faz diferença. Interessante. Não é? Interessante. Né? Bom, a Virgem Maria tem a ver também com o exemplo que a gente disse agora há pouco, dessa questão familiar. Porque, veja, ela recebe do anjo a missão que recebeu, diz sim ao Senhor, né? Porque ela podia muito bem... Bom, ela literalmente tinha o rei na barriga, né? Ela tinha o rei alguém que tinha o rei na barriga podia ficar quieta na dela. Imediatamente ela anda... Daí vem a expressão. Quilômetros para resolver uma questão muito clara e cumprir, inclusive, a beleza da sua missão. Do ponto de vista físico, puxa vida, tá? Início da gravidez, vai encontrar sua prima Isabel e depois segue toda a vida, tendo uma vida dedicada, obviamente, à criação de Jesus, com serviços domésticos. É que a generosidade, Eric, presente na alma dela em potência e em ato, mas de forma única, é que a generosidade presente na alma dela, já realizada em ato, é de uma forma tal que, e porque ela está em perfeita consonância com Deus, entende o que Ele quer, e está onde Ele quer que ela esteja, e fazendo o que Ele quer que ela faça. Quer dizer, ela foi Essa é a diferença. Ela foi tão santa quando cantou Magnífica e quando ela preparou a comida do menino Jesus. Bonito demais de ver isso, em ato. Belo. Sua bênção, Padre Wander. Deus abençoe e deixe a bênção para cada um dos nossos espectadores e até a próxima jornada. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.